Fala, minha galerinha, tudo bem? Vamos para uma revisão geral de Geografia para o Enem 2021. E com isso, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Vamos com foco na Geografia no Enem 2021. Dessa vez, eu trouxe o Stalkeando o Enem. Nós vamos fazer um diagnóstico da prova de Geografia de Ciências Humanas para você gabaritar o Enem 2021. Vem com a gente, né? Foco no Enem. Trouxemos aí uma série de mapas de interpretações da cartografia e projeções. Cai muito no Enem. Então, a interpretação dos mapas é essencial nas questões, né, para o entendimento, né, e para a argumentação. Temos aí espaços desiguais socioeconômicos. Então, isso chama-se de foco luminoso, segundo o geógrafo Milton Santos, né? As regiões que estão aí, né, mais claras, consequentemente, durante o século XIX, o século XX, elas receberam maior aparato tecnológico, né, a eletrificação propriamente dita. Então, nós temos aí os Estados Unidos da América, no Nordeste dos Estados Unidos, nós temos a América do Sul, o Brasil, especialmente o litoral, o centro-sul do Brasil, concentrador, as indústrias, né? Nós temos toda a Europa, o norte da África, né? A Índia, parte da China e Japão industrializados, consequentemente com maior número de população, são chamados formigueiros humanos. Então, atentar aos mapas é atentar à geografia, à ciência, né, da transformação nos últimos anos. Nós temos aí outro traço, né, do mapa mundi em fibras ópticas, em meios de comunicação através da internet, né, os ciclos, os fluxos que chamam agora de redes e fluxos, né, a intercomunicação global em escala planetária, a aldeia global formando aí, né, a rede de informações instantâneas, financeiras, né, sociais, políticas, culturais. No Brasil, nós temos outro entrelaçamento. Por exemplo, aí nós temos o fluxo de passageiros, né, toda a rede rodoviária, né, que hoje a gente se estende também para outros fatores intermodais, mas aí está enfatizando o fluxo de passageiros no sistema rodoviário, que geralmente era de norte ao sul, hoje já vamos para o centro e já estamos trazendo também para o emaranhado, para o norte do país, né, para a sojicultura, a extração mineral, a crescente urbanização e industrialização dessas áreas até então, né, sem povoamento no século XX. Outro mapinha que caiu na prova recente do Enem foram as anamorfoses, carinhosamente apelidado de aninhas. Professor, o que significa anamorfoses? Esses mapas balões, esses mapas coloridos, são mapas que tracejam um determinado tema. Por exemplo, nível de população, quantidade de pessoas em um determinado espaço, país populoso. Então, nós temos aí Estados Unidos, nós temos a China, a Índia, a Rússia, o continente europeu. Mas se for por formação econômica, os países grandes potências, o grande potencial econômico, então continua os Estados Unidos, toda a Europa, grande parte da Ásia, Coreia, Japão e China, Brasil aqui, Austrália, toda a África, ó, balões estourados, grande parte da pobreza da Ásia, balões também estourados. Destaque aqui a América anglo-saxônica, né, Estados Unidos e Canadá. A Europa, um grande centro, né, tecnológico científico do mundo e, consequentemente, está falando aí da tecnologia, da ciência, da inserção global no mercado financeiro, as grandes potências mundiais, através dos mapas chamados de anamorfoses. Então, não podemos errar mais questões interpretativas. Professor, para finalizarmos a questão da cartografia, nós temos aí o Sudeste brasileiro, uma área de sensoriamento, uma área, né, tracejada por satélite, que mostra a grande concentração urbano-industrial em nosso país. Então, o que é que leva aos fatores, às causas, os motivos, né? A zona de expansão cafeeira, a cana-de-açúcar,
né, os imigrantes italianos, especialmente no início do século XX, poloneses, alemães e japoneses, e, consequentemente, a vinda das indústrias para São Paulo, Campinas, né, o sudeste, centro-sul do país, sendo esse sudeste atrativo, concentrador, com um número, né, muito assustador de pessoas em nosso. Um tema bastante interessante, trazemos aí para vocês, o esfacelamento da democracia no Brasil. Claro, com esses regimes políticos, né, nos últimos anos, possa ser que o Enem não entre nesse debate, mas nós trazemos aí a formação do Estado, a mão que arrecada e a mão que cuida. A mão grande que arrecada é a mão que espeta a população. Estamos vendo aí as PECs da destruição dos trabalhadores, do trabalho, da aposentadoria, consequentemente, né, o engessamento do salário, né, o número inflacionário assustador no alimentos, combustíveis, né, o número de desempregados. Então, o que é democracia? O poder que emana do povo é o poder que vai às ruas do movimento não pago, é o movimento que vai pedir um impeachment, né? É o movimento agora para fechar o STF, é o movimento assustador contra as instituições brasileiras, contra a urna eletrônica. Então, esse embate, esse dualismo que o Brasil chega, ele vai esfacelando o debate, a verdadeira política, não é? E é o tomar lá da cá, o enrugamento, são formações de camadas eleitoreiras que vão brigando pelo poder, que vão se assustando, que vão fazendo com que tenha esse dualismo assustador em nosso país, e deixando de lado as instituições. Então, quem perde com isso é realmente o povo, claro, além do pós-pandemia, né, que realmente vai deixar marcas assustadoras, tanto na sociedade quanto nos índices socioeconômicos. Professor, então uma questão que pode vir, possa sair, né, para o papel, são as questões das convenções climáticas da ONU. Claro, desde a Revolução, a preocupação com, né, o meio ambiente, com os índices de poluição, são assustadores. Então, por que não cobrar das grandes potências mundiais? Então, eles se reúnem, né, para fazer as conferências anuais da ONU. E aí tem algumas grandes macros importantes, a chamada Eco 92, no Rio de Janeiro, posteriormente, 20 anos depois, a Rio +20, em 2012, posteriormente, a Paris 2015, a COP21, que traz a redução drástica de poluição, né? Tem também as taxas de carbono. Os países que não admitem, que não atingem a taxa, podem vender carbono aos países mais consumidores. E aí tem que cobrar de quem? Dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Japão, e tem que cobrar dos países emergentes que estão surgindo assustadoramente nos últimos anos. São eles: Índia, China, Coreia do Sul, Brasil, México, trazendo para a gente, né, a questão do desmatamento das nossas matas, dos nossos biomas, que não podem passar de 50%, Amazônia, Cerrado, né, Mata Atlântica já padecendo, apenas restando 7, 8% em nosso território. Consequentemente, vem aí as questões globais de aquecimento, de efeito estufa, de tempestades, de ondas de calor, de ondas de frio, né, perda de alimentos, perda da fertilidade dos solos, trazendo a fome, trazendo a miséria, trazendo índice de morte, especialmente no Brasil, com no verão, as tempestades, as trovoadas, deslizamentos de terras. Então, isso vai assustar cada vez mais as nossas sociedades contemporâneas. Então, aquecimento, trazemos aí os índices assustadores, especialmente o verão europeu, né? Eles não têm costume. A questão da desidratação populacional em idosos, em crianças, vem assustando e, consequentemente, alterando todo o ciclo biológico da cadeia alimentar. E esse clima em transformação lança metas através da Conferência de Paris para reduzir nos próximos anos até 3,5 a temperatura em graus Celsius em média.
imagine, né, o efeito de 3 graus a mais em uma temperatura de escala global, né? A perda de biodiversidade realmente é tamanha, então lança metas para cobrar, para ver a questão anual dos relatórios e cobrar do Estado e das instituições responsáveis especialmente. Crise global versus soluções globais, ultrapassando uma marca de 500 mil assinaturas pelo desmatamento. E quando a gente vê o agronegócio, quando a gente vê políticas de direita para a expansão territorial, para a economia, a gente vê hoje ondas, né? Hoje ciclos de poeira, de aquecimento, né? Falta de água, são tempestades e, consequentemente, o povo vai padecendo nas grandes cidades e também na zona rural, campestre, no campo, realmente, com a falta de estrutura e os solos cada vez mais prejudicados pela retirada dessa mata, seja no Pantanal, seja na floresta amazônica, e então os rios brasileiros e mundiais tendem a padecer realmente, né, desde soluções equilibradas, sustentáveis locais, ações governamentais com barragens, né, com hidrelétricas, com canais, com cisternas, né, com reutilização, reaproveitamento dos rios, né, reflorestamento, área de preservação permanente, colocar em prática o nosso código florestal, realmente não são soluções, não são tarefas fáceis, são tarefas árduas do IBAMA, né, do INCRA, da questão da reforma agrária, de levar alimentos realmente para a mesa do trabalhador, do cidadão, baratear, né, levar qualidade de vida, elevar a qualidade de vida, é o que nós precisamos em nosso país e em todo o globo para diminuir as catástrofes mundiais. Então, o desmatamento, nós temos aí uma mata ciliar, consequentemente uma imagem de satélite trazendo toda a limpeza da área para a produção de soja, e o que resta provavelmente é um rio que recebe esses dejetos. Então, um vilão histórico em nosso país e tende a se agravar nos próximos anos é o desmatamento, são as queimadas realmente no nosso território. Então, nós temos aí a vista aérea do campo de soja em Cuiabá, em Mato Grosso, em Água Boa, provavelmente, né, resta aí uma árvore solitária a partir do desmanche para a produção do agronegócio, o agropop, o agrotech, também muito cotado de vir na redação 2021. Então, muita atenção para a questão do equilíbrio, da sustentabilidade e agronegócio, que sustenta a economia brasileira, mas não sustenta a sociedade em si. E aí nós temos outra imagem marcante, que é a relação, né, da sustentabilidade, até mesmo cultural, da agricultura e da pesca em nosso país. O que é que representa o setor primário em geração de renda, em empregos, em mão de obra realmente familiar? E o que é que representa esse comércio, essas exportações para o nosso país na balança comercial? E, consequentemente, né, as políticas para a Bolsa Família, para Vale Pesca, para realmente o novo Bolsa Família, para sustentar, né, a educação quilombola, a educação no campo, para essas famílias aí ter um mínimo respeito, mínimo qualidade de vida, né, com seus descendentes. Pessoal, e trazer para o Brasil, né, a gente finaliza nossa primeira videoaula de revisão 2021, 5 sementes para o futuro. O que é que tem que investir no Brasil a curto e longo prazo? Claro, né, a tendência de bandido bom, bandido morto, vamos limpar, vamos, né, usar a bandeira verde e amarela como o fim da impunidade e o fim da aceitação da corrupção, trazem à tona aí hoje um elitismo muito forte, né, e muito vago de raciocínio até então. E isso libera, né, tanto uma sociedade, repito, elitista, seletiva, né, como também políticos sem a mínima capacidade racional. Como diz o ex-presidente Fernando Cardoso,
nenhum político que se preze, ele se eleja no Brasil sem pensar na qualidade, na sociedade brasileira, sem pensar no pobre, sem pensar na classe baixa, baixa renda. Então, não é tarefa fácil, mas é compatibilizar, equalizar essa questão de investimento, de crescimento com as camadas mais carentes ainda no século XXI. Isso passa por quê, professor, também? Melhoria no nível educacional. Apesar do Brasil ter índices baixos na América Latina, no mundo, o Brasil teria, nos últimos anos, um avanço significativo na baixa evasão, na quantidade de jovens na sala de aula, no nível instrucional, concluindo o ensino fundamental, partindo para o nível médio, o nível de inscrições e aprovações no Enem, a qualidade, haja vista, das universidades públicas no Brasil, mas nos últimos 2 anos padecendo com a questão da pandemia, a evasão, o ensino à distância, o ensino híbrido, essas novas metodologias tecnológicas, professores que não têm a formação para esse tipo de ensino, para um novo ensino médio, para uma nova sociedade, uma nova roupagem, pode ser o mais pelo mesmo, mas vamos, como diz um cientista, quando os políticos não querem fazer nada, eles mudam as leis da educação. Mas vamos ver até que ponto isso vai ser o futuro do nível educacional brasileiro, que são assustadores, especialmente nas áreas interioranas. Claro, isso passa também pela expansão, a gente vê aí a importância da pandemia, do acesso à internet, também do apelo das redes sociais. Outro tema muito importante, as redes antissociais, pode ser tema também da redação do Enem, já que essa rede social, ela prolifera uma coisa vaga, um vazio que às vezes ele pode trazer o vício, trazer a questão da mente muito ligada ao celular, às tecnologias, e de repente o homem precisa de um tratamento. Essa síndrome do pensamento acelerado, dizem que o século XXI vai precisar de mais tratamento depressivo, até então não remédios, mas também para retirar esse adolescente, esse jovem da rede social. Atrelar também o ter ao ser cidadão, as mídias, a falsa liberdade, a cultura do ter, das facilidades, isso engana muito. Também a questão cultural das músicas, das novas formas de relacionamento. Outra questão no Brasil é a mudança do perfil religioso, uma coisa muito interessante nos últimos anos. Haja visto o número de igrejas protestantes, haja visto a retomada e o perdão da Igreja Católica a determinadas situações do homossexualismo, da pedofilia histórica no Vaticano, haja vista a animação, a padres trazendo o jovem para realmente a igreja, as novas formações familiares de casais, trazendo realmente a estrutura familiar para dentro de um perfil. Então, quanto maior um ensino, um perfil religioso num país laico, melhor, ou a família ela vai estar mais ajustada, mais equilibrada para os desafios cotidianos. Isso não tenho dúvida. Professor, e outra coisa bem interessante é a ascensão social e econômica. Como lidar com a nova classe média, o novo consumismo, a nova forma de atender as redes sociais, os aplicativos, aí hoje o mercado livre, as compras online, essa nova classe média, essa nova roupagem, o voto da classe média, a renda dessa classe média, os anseios dessa nova classe média que surge nos últimos 20 anos, os novos pensamentos, pensadores dessa nova classe média. Então, essa ascensão ela tem que ter muito cuidado, porque ela está realmente agora diminuindo nos últimos 2 anos, e a tendência da inflação da crise nos próximos 10, 20 anos é se acentuar.
devido às consequências graves da crise mundial e da crise política, social, econômica, de valores, ética no Brasil. Então, pessoal, finalizo. Até a próxima videoaula. A geografia no Enem, vamos gabaritar, com certeza!